Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Tá. Está no ar mais um programa da TV Conexões, o Estação do Saber. Aqui você discute temas, você debate, você pergunta e sempre vai ter um especialista que vai responder a você. Então, vem com a gente no Estação do Saber. Hoje, com um tema muito especial, a neurobiologia das emoções. E para falar sobre esse tema, nós vamos convidar aqui o nosso amigo, nosso querido internacional, porque agora ele é internacional, Fernando Lauria. Vem para cá, Fernando. Olá. Que maravilha receber você aqui. Boa. Alegria é minha, sempre, poder participar e mais uma vez aqui em Conquista, mais uma vez do Estação do Saber, sempre um prazer. Você está viajando o mundo inteiro. Tenho viajado o Brasil bastante. inteiro com o lançamento do seu livro. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre ele, Sim, não é isso? sim. Então, por favor, Vamos tá lá. gostando de viajar? Olha, o pessoal às vezes sempre me falam assim, poxa, que delícia, eu queria levar essa sua vida viajando, cada dia num lugar. Não vou dizer que seja ruim, é uma delícia sim, mas é muito cansativo também. Porque Aham. você viajar a trabalho é diferente de você viajar a passeio, quando você está de férias, né? Então é aquela rotina, aquele dia a dia de aeroporto que não é fácil. Às vezes tem várias cidades que eu já fui, mas eu não posso nem dizer que eu fui, porque eu conheci só o trajeto do aeroporto para o hotel, do hotel para onde faz a palestra e volta para o aeroporto. E sem o amor fica complicado, né? Aquele amor da Bahia que você sempre fala, tá difícil, viu? Tá difícil. Leva na bagagem de mão. Com certeza, com certeza. Fernando, que bom ter aqui você novamente nesse tema tão interessante, a neurobiologia das emoções. Eu queria já começar dizendo e perguntando ao mesmo tempo, que o especialista é ele, é um campo de estudo que investiga, eu acho que é isto, como o cérebro controla, como o nosso cérebro, administra as emoções. Porque muita gente, você agora na época do morango do amor, acabou, né? Acabou a febre do Mas morango de logo amor. aparece uma Não, outra coisa aí. porque as outras frutas ficaram com Sem ciúmes. dúvida, sem A dúvida. banana. Então, nós temos no imaginário coletivo que o coração é que pulsa. Toda vez que se fala de amor, de emoções, aparece lá o coração pulsando e responsabilizamos este órgão. E o cérebro não fica com ciúme, não? Olha, eu acho que o cérebro ele tem a consciência de que ele que comanda todo esse processo, então para ele não faz muita diferença. Mas só para a gente contextualizar, de verdade é muito comum e todos nós, quando nos referimos e fazemos menção à emoção, automaticamente a gente remete ao coração. Mas quando nós falamos em emoção, essas emoções estão no nosso cérebro. Então, todo o processamento emocional, ele acontece no nosso cérebro. E aí vem um ponto importante, que eu acho que é por onde a gente pode começar, que é o conceito do que é emoção. Emoção é um processo passageiro que é desencadeado por um estímulo. Então, isso nos faz pensar que, quando falamos em emoção, nós precisamos de algo que a desperte, que seria esse estímulo. E aí vocês podem perguntar, mas Fernando, que estímulo poderia ser esse? Uma música, por exemplo. Uma música é um estímulo que pode despertar uma emoção e a gente Uhum. comumente manifesta essas emoções quando ouvimos uma música. Outro estímulo que não é externo, como a música, que também pode manifestar emoções, é o pensamento. Muitas vezes a gente tem pensamentos que nos trazem emoções boas e emoções ruins. Então nós temos esses estímulos que despertam emoções, mas aí vem aquele ponto que é importante que eu falei para vocês. Emoção é um processo passageiro. Então toda emoção ela tem que ser despertada, ela tem que ser sentida e depois dela ser despertada e permanecer um tempo que é curto,
ela precisa se recolher. Porque quando essa emoção não se recolhe, a gente acaba gerando uma condição que se chama transtorno de humor e que eu acho que a gente pode falar daqui mais à frente um pouquinho sobre transtorno de humor. Veja só, gente. Vem cá, vem cá, vem cá. Fernando, o cérebro processa, primeiro ele processa. Teve algo motivador, um fato, uma ação, né, uma relação. Sim. E nosso cérebro, ele vai processar e regular, ele vai ter que administrar isso, né? Aí depois vem outra conversa que a emoção vezes razão, Sim. né? É esse processo, eu queria, já que você entrou no campo conceitual, né? Eu queria pegar algumas coisas para a gente depois discorrer aí e dissecar esse cérebro, essa emoção aí, esse cérebro. O cérebro é controlador? Eu digo que o cérebro, quando está funcionando, e essa pergunta é muito relativa, porque assim, existirão cérebros controladores e existirão cérebros que não são controladores. Uma coisa que a gente precisa entender e que eu sempre trago é a seguinte: nossos cérebros são extremamente individuais. Então, o meu cérebro, por exemplo, e aí eu estou falando Fernando mesmo como pessoa, é um cérebro que não é muito controlador. Eu tenho muita dificuldade em lidar com as minhas próprias emoções. E talvez esse seja o meu maior trabalho diário de poder lidar com as minhas emoções. Por quê? E aí a gente não tem como não falar da razão que você já trouxe e que nós já colocamos. Emoção, para que seja passageira, ela precisa de razão segurando essa emoção. O que faz com que a emoção passe, ou seja, com que nós sintamos essa emoção e depois ela se recolha, é justamente a nossa razão que permite com que isso aconteça. Então, quando nós falamos em equilíbrio emocional, quando nós falamos em inteligência emocional, nós estamos falando justamente dessa harmonia que precisa existir entre razão e emoção. O que possibilita e o que faz com que nós estejamos emocionalmente controlados é esse equilíbrio e essa harmonia. E aí não é fácil não. Eu digo que eu digo que talvez seja o maior desafio. Eu digo por mim assim, e eu vejo que grande parte das pessoas que eu converso também, e sobretudo vocês estudantes que estão aqui, estudantes do ensino médio, passando por um momento em que nós temos aí grandes mudanças na nossa vida, escolher qual a profissão que nós vamos seguir, qual a faculdade que nós vamos cursar, isso tem uma necessidade muito grande desse equilíbrio emocional e dessa possibilidade de ação, tanto da razão quanto da emoção. E aí, falando e trazendo para a questão do cérebro, para a neurobiologia, existe bem no miolinho do nosso cérebro, lá no centro dele, uma estrutura que se chama amígdala. Eu sempre brinco porque o pessoal fala, para que serve a amígdala? A amígdala serve para que nós tenhamos possibilidade de trazer esse recrutamento, essa escolha de qual emoção vai ser colocada para fora. As nossas memórias emocionais estão na amígdala. E tem uma coisa engraçada, que esses dias eu estava dando uma aula e um aluno chegou para mim e falou, professor, eu estava explicando e falei sobre o papel da amígdala, o aluno chegou para mim e falou, professor, eu já tirei a minha amígdala. E agora? Aí, E agora, gente? aí eu virei para ele e falei, fique em paz, eu tenho certeza que a amígdala que você tirou não foi essa que nós estamos falando. Porque temos a amígdala que a gente chama na garganta, que na verdade o nome dela é tonsila palatina, e essa amígdala cerebral que é quem recruta, quem escolhe as nossas emoções. E aí nós precisamos da amígdala diante desse estímulo, colocando essa emoção para fora, mas depois essa emoção ela precisa ser recolhida. E aí vem essa região da parte da nossa testa, que se chama córtex pré-frontal, e é o córtex pré-frontal quem segura as rédeas dessa emoção e permite com que ela se recolha. Gente, eu estou com pena do coração. Está perdendo aqui todo o seu status aqui. Tem um papel fundamental o coração também, mas nesse sentido só de uma forma metafórica quando a gente fala em emoção. Bom, ainda nesse primeiro bloco, no campo conceitual, me diga, nesse processo, o sistema límbico, o que é e como funciona? Perfeito.
O sistema límbico nada mais é do que o centro regulador, processador das nossas emoções. E o sistema límbico ele não resume-se somente à amígdala. A amígdala, eu diria a você, que desempenha um papel fundamental no sistema límbico, porque é ela que permite com que essas emoções sejam colocadas para fora. Mas nós temos outras estruturas e outros elementos que compõem esse sistema límbico, como, por exemplo, o hipotálamo. O hipotálamo é uma estrutura do sistema límbico que permite e possibilita com que a amígdala coloque essa emoção para fora, mas ela sozinha não consegue fazer com que a gente sinta a emoção. Aí eu preciso do hipotálamo, e todas essas estruturas elas estão bem no miolinho do nosso cérebro. Eu preciso do hipotálamo. Vamos até colocar uma imagem do sistema límbico para que fique mais claro para o pessoal aí poder localizar. E aí nós temos esse hipotálamo, que é quem executa as nossas emoções. Esse eixo amígdala e hipotálamo é fundamental porque a amígdala recruta e hipotálamo executa. Mas tem outras estruturas também. Nós temos hipocampo. Hipocampo está relacionado com as questões emocionais, sobretudo com a possibilidade de criarmos memórias emocionais. É o hipocampo quem faz a transposição, ou seja, a passagem da memória de curto prazo, que é aquela memória que a gente acaba de receber aquela informação, para uma memória de longo prazo, que é aquela memória que a gente já tem guardada. Já que você puxou isso, como é que você dá essas viagens? É uma viagem, viu, gente? Bom, dessas emoções sendo processadas e reprocessadas, vai para o lixo, vai para o coração, vai para a emoção. Neurotransmissores, qual é a função, o que são, e quais são as funções dos neurotransmissores? Perfeito. Os neurotransmissores nada mais são do que pequenas moléculas químicas que permitem com que nós tenhamos possibilidade de comunicação entre uma célula nervosa e outra. Dando um exemplo, e aí eu vou trazer também para vocês essa pequena animação gráfica que permite com que nós vejamos esse funcionamento dos neurotransmissores. Percebam o seguinte, as nossas células nervosas, elas não estão grudadas, elas não estão ligadas uma à outra. É como se nós dois aqui, por exemplo, eu fosse um neurônio e você outro neurônio, tá certo? Eu preciso passar uma comunicação para você, mas o meu braço não te alcança. Eu libero, então, um neurotransmissor nesse espaço que existe entre nós, e esse neurotransmissor leva essa informação através da sinapse até você, que é a outra célula, que é o outro neurônio. Esse é o papel do neurotransmissor. E toda comunicação que existe no cérebro, não só no sistema límbico em si, mas no nosso cérebro como um todo, depende desses neurotransmissores para que ela se estabeleça. Quando nós falamos em emoções, aí nós temos dois neurotransmissores muito importantes que estão ligados a esse processo de equilíbrio emocional e de controle emocional. Um deles se chama dopamina. Dopamina é o principal neurotransmissor que permite com que nós, dentro do sistema límbico, tenhamos uma ação aí excitatória, ou seja, ele age sobre uma região desse sistema límbico que se chama núcleo accumbens, esse palavrão todo, mas para trazer de uma forma didática, esse núcleo accumbens, essa região é responsável para que nós sintamos prazer. Então, é a dopamina que ativa essa região e permite com que nós tenhamos possibilidade de nos sentirmos motivados. Motivação está diretamente ligado à emoção. Emoção vem do latim e significa ex movere, mover para fora, porque emoção é física. Eu sinto emoção no meu corpo. Por exemplo, o meu amor baiano que vai chegar aqui, estou esperando a entrada. Arrepio, dá arrepio, né? Arrepio, exatamente. No momento que a pessoa entra e que eu me arrepio, esse arrepio é emoção. Quando eu vou passar por alguma avaliação e me dá aquele frio na barriga, esse frio na barriga é emoção. Quando alguém faz uma gracinha e eu fico sem graça, essa vermelhidão no rosto é emoção. Emoção é física. E quem faz com que essa emoção seja colocada para fora é o hipotálamo, que eu falei agora há pouco, que executa essa emoção. Mas voltando à dopamina. Emoção vem do grego ex movere, colocar para fora, enquanto a motivação também vem do grego movere, que significa ir em direção a.
Quando eu estou motivado, eu tenho muito mais possibilidade de poder correr atrás daquilo que eu quero. E automaticamente as emoções estão envolvidas dentro desse processo e muito ligadas. E aí que nós vemos e entendemos que nós precisamos dessa dopamina como uma forma excitatória, mas nós precisamos controlar essa emoção. Aí entra a serotonina. Serotonina é um outro neurotransmissor que age, sobretudo, também nessa região que eu falei de córtex pré-frontal, que é quem segura as nossas emoções. Quando nós falamos em depressão, por exemplo, nós falamos da possibilidade de usar uma medicação que se chama ISRS, inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Ou seja, eles permitem com que mais serotonina circule, porque o que é a depressão? Tristeza que não passa. Olha, aqui é alegria, mas vamos aprofundar esse tema que é sério. Depressão é seríssimo e vamos tratá-lo de forma séria. Mas depois do intervalo comercial, então, nós já voltamos, VaptVupt, e já voltamos com o vídeo, Fernando? Sim, voltamos então, com o vídeo. Voltamos com o vídeo, olha, e depois a gente comenta esse vídeo aqui. Então, é 1 minuto, olha, VaptVupt, nós voltamos já já, né, Fernando? Até já. Até já. Uma é a boa na Bahia. A boa da Bahia agora é que eu tenho um emprego, né? Tudo, graças a Deus, mudou e tem sido de bom para melhor. E gira o trabalho. Com a parceria Bahia Brasil, nosso estado está liderando a geração de empregos no Nordeste. Essa é a boa da Bahia. Já olhou para uma pessoa e pensou o que passa na cabeça dela? Sou a tristeza. Oh, que bom! Eu sou a alegria. Muito bem, legal, tá tudo tranquilo, muito bom. Não, vira, não, cuidado. Esse é o medo. Ele manda bem no quesito segurança. Calma, cuidado. Ah, passou, beleza. Oh, papá, abre a boca. Isso é novo. É perigoso? O que é isso? Muita calma nessa hora. Esse cheiro não tá bom, pessoal. Para tudo. O que é isso? Essa é a Nojinho. Ela basicamente evita que a Riley se envenene, física e socialmente. Eu, hein? Não é colorido, parece uma árvore. Peraí, gente. É brócolis! Esse é o Raiva. Ele se preocupa muito com possíveis injustiças. Vai entrar nesse jogo sujo, meu irmão? Sem sobremesa? Ah, tá. A gente aceita. Depois que você encarar essa... Mas que golaço, foi muito bom. Meu amigo pra brincar, bim-bom, bim-bom. Chegou. É a casa nova. E... quem sabe por dentro é legal. Vamos ter que morar aqui? Que horror. Fala sério. Rato morto! Eu vou vomitar. Cheio de ratos, o que faremos? Estão por toda parte. Sai de cima de mim! Tchau, mãe. Tchau, pai. Meu nome é Riley Anderson, sou de Minnesota e vou morar aqui. Eu só quero os meus amigos e o meu velho time. Eu quero ir embora. Mas não fiquem bravos. Oh, meu amor. Não estamos bravos. E, aliás, eu também sinto o mesmo. Saudade do bosque, onde andávamos. Dos piqueniques de todo domingo.
Eita, vem cá, vem cá, vem cá. Eu não disse que ia ser rapidíssimo. Estamos aqui com Fernando Lauria, o neurocientista da TV Conexões e do mundo, porque está viajando bastante. A gente vai discutir daqui a pouco sobre o lançamento do livro dele, mas que vida interessante, bem ilustrativo dentro da sua fala, Fernando. O que é emoção, mas resposta ao estresse. Como é que, dentro do que você já pontuou aqui para a gente, a partir do vídeo, vamos comentar um pouquinho? Perfeito. Falar em estresse é uma questão complexa também e importante para todos nós. Porque quando a gente fala em estresse, entra em ação a liberação de um hormônio extremamente importante para a nossa vida, quando em níveis equilibrados, que se chama cortisol. O cortisol, inclusive, ele permite com que nós tenhamos a possibilidade de controlar a alternância entre o momento que estamos acordados e o momento que estamos dormindo. E essa alternância entre o acordar e o dormir a gente chama de ciclo circadiano. Os meninos aqui já devem ter estudado na aula de biologia, certamente, a importância e o que é Gente, o isso é uma ciclo verdadeira circadiano. aula de química, biologia. Hoje sim. Então, o cortisol em níveis ideais, ele permite com que a gente tenha essa alternância entre o acordar e o dormir. Mas quando a gente fala em um estado de estresse, esse estresse eleva esse nível de cortisol. E aí vem uma questão importante. Cortisol em excesso, ele destrói. Sabe a conexão que eu falei entre nós aqui, da sinapse de um neurônio para outro? Ele deixa menos eficaz a comunicação entre células de duas regiões do nosso cérebro. Uma que se chama hipocampo, e nós já falamos sobre ela, que também faz parte do sistema límbico. Hipocampo é quem faz a transposição, e quem faz a passagem daquela memória de curto prazo para a memória de longo prazo. Isso significa que, e aí vale para todos vocês estudantes que estão aqui conosco, que estão nos assistindo em casa, o que é necessário que nós entendamos? Que o estresse diminui o processo de aprendizagem. Porque se eu não consigo guardar essa informação a longo prazo, isso me traz uma possibilidade de pensar que eu tenho dificuldade nesse processo de aprendizagem. Então, quando nós vamos fazer o Enem, por exemplo, quando nós vamos prestar um vestibular, quanto mais tranquilo nós pudermos estar, melhor o nosso cérebro vai poder receber essas informações e, mais do que isso, passar essas informações diretamente na hora da prova. Vejam como tudo isso está ligado com emoções. E tem uma outra região do cérebro que também é comprometida quando nós falamos em estresse, que eu já falei muitas vezes sobre ela hoje, que se chama córtex pré-frontal. É o córtex pré-frontal que segura as minhas emoções, ou seja, estresse diminui essa comunicação em córtex pré-frontal, que tem dificuldade, diante disso, de segurar as nossas emoções. E quando eu não seguro as emoções, eu entro numa condição que eu falei, que é o quê? Transtorno de humor. Isso significa que estresse me propicia uma maior probabilidade de poder enfrentar situações como depressão, ansiedade, euforia, que são todos transtornos de humor. Gente, como lidar com tudo isso? Como é que você lida com tudo isso? Você que está aí nos assistindo, você está aqui na plateia, você já deve... Como é que você lida com as emoções? E o nosso cérebro, e eu quero trabalhar com outro conceito, ele deve ser muito plástico. O que é plasticidade neural? Olha, você está muito engajado na neurociência. Olha, também como professor dele, eu já li o livro dele todo, daqui a pouco a gente fala sobre o livro. Bem, quando a gente fala que o cérebro é plástico, e de fato ele é plástico, nós falamos que esse cérebro é passível de mudança. É por isso que eu sempre reforço e trago, em todos os momentos, em todas as minhas formações, que ainda que eu tenha um diagnóstico, esse diagnóstico jamais será uma sentença. E não é uma sentença justamente porque eu tenho possibilidade de poder mudar esse cérebro. Então, por exemplo, alguém pode me perguntar aqui, Fernando, eu tenho muita dificuldade em lidar com as emoções e eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. O que é ansiedade? É um medo que não passa, é um medo que é constante. Isso eu posso dar o exemplo como o próprio Fernando. O Fernando, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. Mas se eu comparar a ansiedade que o Fernando tem hoje, não vou dizer que ela está eliminada, mas se eu comparar a ansiedade do Fernando hoje com a ansiedade do Fernando há 5, 10 anos atrás, é muito menor. Muito menor por quê?
porque esse cérebro ele tem possibilidade de entendimento, ele tem possibilidade de ser moldado. Sobretudo, às vezes há necessidade do uso da medicação, sim, mas nesse caso específico da ansiedade, o que modelou esse cérebro de forma ao Fernando criar estratégias para lidar com esse medo, que era um medo um pouco exagerado? A psicoterapia. Quando a gente fala no atendimento psicológico, na possibilidade de se estabelecer um contato de conversa e de respeito com o psicólogo, com o psicoterapeuta, isso promove alterações biológicas no nosso cérebro. Gente, é importantíssimo. Qualquer idade, sentiu a necessidade, não consegue controlar sozinho, não tem que ter vergonha. Procure um amigo, um parente, um colega, o seu professor, a sua professora e diz assim, eu estou precisando de ajuda. E nada melhor que um profissional para lhe ajudar. O amigo é importante, a família é importante, mas o profissional de saúde mental é fundamental, não é não, Fernando? Essencial. E eu falo que esse é um preconceito que nós precisamos desmistificar. Uhum. Porque eu sou míope, uso óculos e vou ao oftalmologista. Eu sinto dor de estômago, eu procuro um gastro para poder cuidar da minha dor de estômago. Por que não procurar um médico ou um psicólogo para que eu possa cuidar da minha saúde mental, que faz parte desse conjunto todo? E não é vergonha nenhuma. Hoje eu falo, e tinha esse preconceito também, não estou julgando ninguém, mas antes de ter essa concepção e essa visão que eu tenho hoje, também falava, não, eu não vou no psiquiatra porque o psiquiatra é médico de louco, que a gente dizia. Mas não, é uma necessidade que nós temos, assim como cuidar da pele, como cuidar do coração, como cuidar dos olhos, eu também preciso cuidar do meu cérebro, eu também preciso cuidar da minha mente. E isso faz total diferença, porque tem um ditado que fala, mente sã, corpo são, e é algo extremamente real. Se nós não estamos bem mentalmente, certamente isso vai se refletir no físico. Então, é algo que a gente tem que ter como consciência e deixar de lado esse preconceito para que a gente procure essa ajuda que é essencial. Fernando, então, concluímos que o nosso cérebro, ele é plástico, mas ele amadurece, ele aprende com as nossas vivências, as nossas experiências. Então, o adolescente que vai virar adulto, o seu cérebro, a sua maturidade de lidar com essas emoções é completamente diferente. Num cenário de amadurecimento normal. Não estou falando daqueles casos que a pessoa fica adolescente a vida inteira. Como trabalhar? Como é que o cérebro consegue amadurecer com o tempo e nos dar o que nós chamamos a tal maturidade? Perfeito. A adolescência ela tem as suas peculiaridades de uma forma extremamente grande e a gente poderia ficar aqui 8 horas falando só sobre o cérebro adolescente. Mas de uma maneira geral e trazendo essa visão mais geral sobre o cérebro adolescente, eu digo o seguinte, o desenvolvimento do nosso cérebro, a maturação desse cérebro, né, a possibilidade dele tornar-se maduro, ela não é retilínea. E também não é homogênea. Nós temos períodos específicos para o desenvolvimento de habilidades específicas do nosso cérebro e esse desenvolvimento, essa possibilidade desse cérebro se tornar maduro, ela se dá de dentro para fora. Como assim? Ela se matura desse miolinho, que é a parte onde estão as nossas emoções, para a parte mais externa, sobretudo pegando essa região do córtex pré-frontal, que é onde está a possibilidade de controle das nossas emoções. Isso significa que quando eu vou ter a maturação final, ou esse processo do córtex pré-frontal, estar totalmente passível de poder controlar essas emoções no final da adolescência e no início da idade adulta. Isso lá por volta dos 25 anos de idade. O que nos faz pensar que a adolescência é um período em que nós temos toda a região responsável pelas nossas emoções já podendo desempenhar a sua função, enquanto a região que controla as nossas emoções ainda não está madura. Isso traz a possibilidade de nós pensarmos que essa dificuldade do adolescente em lidar com situações de risco, entender aquilo que realmente pode causar um dano para ele, se aventurar em situações de risco, é explicada por essa maturação cerebral. Muitas vezes o isolamento ou a labilidade emocional, ou seja, essa alternância entre momentos que eu estou extremamente alegre e momentos que eu estou mais recatado, mais isolado, também se explica por conta dessa maturação cerebral.
e essa dificuldade em lidar mesmo com as próprias emoções. Sendo que emoções, como o próprio vídeo que foi mostrado no início desse nosso bloco, nos trouxe, existem emoções que nós já nascemos com elas, que nós chamamos de emoções primárias. Medo, raiva, tristeza, alegria, nojo, todos nós nascemos com essas emoções. E existem emoções que nós vamos adquirindo ao longo da vida, ou seja, precisamos ter contato com outras pessoas que manifestem essas emoções para que nós as incorporemos. Culpa e empatia, por exemplo, são emoções que nós vamos aprendendo, que são aprendidas, que são adquiridas ao longo da vida. Então, todo esse processo de nós, inclusive, adultos, adolescentes, interagirmos e entendermos como é importante controlar essas emoções, são fundamentais, não só para que nós possamos trabalhar essas emoções, por exemplo, o medo. É a principal emoção que já foi estudada. É a emoção que mais já foi estudada ao longo dos tempos. Eu, Fernando, lido com o medo da mesma forma que o Robson lida com o medo? Provavelmente não. Provavelmente o Robson lida de uma forma muito melhor com o medo do que o Fernando. Então, a maneira, inclusive, como o Fernando lida com o medo e como cada um de vocês pode lidar com o medo, também está muito relacionada com o ambiente em que nós vivemos. Se eu vivo num ambiente em que esse medo ele é expresso de uma forma mais intensa, certamente eu também não saberei lidar com esse medo de uma forma tranquila. Agora, quando eu tenho um ambiente que sabe trabalhar esse processo do medo, eu desenvolvo, e o medo é uma emoção que nós já nascemos com ela, mas eu aprendo a lidar e desenvolvo uma técnica e uma possibilidade de controlar esse medo de uma maneira muito mais fácil. Então, o fator ambiental é extremamente importante para que nós possamos tanto controlar e lidar com essas emoções que já nascemos com ela, como também de aprendermos e desenvolvermos essas emoções que são adquiridas. Gente, olhe quanta coisa nova nós estamos aprendendo aqui. Eu estou conversando com o neurocientista Fernando Lauria, aqui no nosso programa Estação do Saber, na TV Conexões. Sintonize, divulgue a TV, aperte assim, dê o nosso like, como diz sempre, é muito importante para a gente. Aperte o sininho que você vai receber toda a nossa programação, Fernando. É isso aí. Fernando, tem uma outra coisa que eu queria abordar com você, porque qual é a importância de nós, não profissionais, como você que é neurocientista, educador, compreender todo esse processo, que é o nosso tema de hoje, a neurobiologia das emoções. Qual é a importância dos professores, dos pais? Mas eu vou engatar uma segunda pergunta aí. Como esse conhecimento nos ajuda, profissionais diversos, a lidar com os transtornos? É importante entender essa biologia das emoções para lidar com os transtornos? Eu considero fundamental. Eu digo que não só a neurobiologia das emoções, mas entender o cérebro nos torna mais humanos e permite com que isso nós sejamos muito mais inclusivos, muito mais empáticos. Se eu sou expressão daquilo que o meu cérebro tem de comunicação, então, se as minhas emoções são manifestadas através desse cérebro, se eu tenho possibilidade de poder ser mais generoso, abraçar, beijar, falar, ou não, ser mais reservado, ser mais tímido, tudo isso é decorrente das comunicações que acontecem no meu cérebro. Então, quando eu enxergo esse cérebro como funciona, eu tenho muito mais possibilidade de poder acolher a diversidade que constitui o mundo. Porque o meu cérebro não é igual ao seu, como o seu não é igual a de todos que estão aqui conosco, e todos nós apresentamos cérebros únicos. Então eu, como professor, como pai, quando eu entendo como esse cérebro adolescente funciona, como eu entendo como essas emoções são importantes, e digo a vocês, nós somos seres muito mais emocionais do que racionais. Tem um livro fantástico escrito por um grande neurocientista que se chama Antônio Damasio, que se chama O Erro de Descartes. E nesse livro, O Erro de Descartes, ele questiona aquela máxima trazida, penso, logo existo. E ele fala, não, sinto, logo existo.
porque eu sou muito mais emoção do que razão. Então, as emoções, elas têm um papel fundamental na nossa vida. E quando eu entendo esse papel importante que as emoções têm para o nosso aprendizado, para o nosso relacionamento, para a possibilidade que nós temos de interação social e de controle, inclusive, das nossas emoções, isso é um divisor de águas que permite com que eu entenda essa diversidade e, mais do que isso, acolha e aí eu trago um papel meu como professor. Quando eu percebo que eu também imprimo emoções e permito com que o meu aluno aprenda emoções, eu tenho um papel significativo nesse desenvolvimento emocional do meu aluno também. Então é algo que é fundamental. Eu sou um apaixonado e um grande estudioso de emoções, porque eu vejo a importância que as emoções têm para a nossa vida. Você falando aí, me veio aqui uma leitura que eu estou relendo, me lembrou Clarice Lispector. Ela dizia o seguinte: eu não vivo, parafraseando, obviamente, eu não vivo na individualidade, eu vivo no outro, nas relações. Então, para eu viver, eu preciso do outro, da troca, dessa sinergia, desse processo, né? Eu não vivo na individualidade. E é isso. Nós somos seres extremamente sociáveis. Exemplo disso foi o período da pandemia. O quanto nós não tivemos possibilidade de nos tornarmos mais ansiosos, muitas vezes depressivos, pela impossibilidade de podermos nos relacionar, de podermos interagir. Evolutivamente, o cérebro humano, isso por uma questão até de própria defesa, porque para que eu pudesse me defender dos predadores, eu tinha necessidade de viver em grupos, para que através desses grupos nós nos fortalecêssemos e os predadores não nos atacassem. E aí, ao longo do tempo, esse nosso cérebro foi se acostumando a essa vivência em grupo. E isso fez com que hoje, depois de muitos anos, nós ainda tenhamos essa necessidade de interagirmos e de estarmos em grupos, porque isso faz parte da essência humana. Então, a Clarice Lispector é uma neurocientista que traz em forma de poesia e exprime em forma de poesia todo esse conhecimento que a neurociência nos traz. Gente, é muito bom estar aqui com vocês. A TV Conexões completa 4 aninhos, 4 anos com sua programação e este ano com muitas novidades, com estúdio novo, com nova programação. Fique com a gente, mande ideias, mande perguntas para Fernando Lauria. Nossa revista eletrônica, Fernando vai ter um quadro para você. Pergunte ao especialista. Você pergunta, Fernando responde e vai ser uma maravilha, né, Fernando? Então, acompanhe aqui a TV Conexões. E, gente, Fernando, o tempo está passando rápido. Quando o assunto é bom, voa o tempo. Menino? Mas antes de nós irmos para o intervalo, eu queria mandar um beijo, ó, quis para o meu, para o seu, para o nosso governador, Jerônimo Rodrigues, ó, e para a nossa secretária, Rovena Brito, está comandando a secretaria aqui, ó, maravilhosamente. Linda. Beijo, Rovena, beijo toda a equipe da Secretaria da Educação. Então, já nós voltamos com Biologia das Emoções. Já. Voltamos aqui conversando com o neurocientista Fernando Lauria. Eu, você e você aí do outro lado, vendo a TV Conexões, a Estação do Saber. Fernando, resolução de conflitos, como é que o cérebro lida com essas emoções no embate, no conflito? E aí entra a questão da inteligência emocional. Perfeito. Isso está muito ligado àquele equilíbrio que nós estamos conversando, né, e viemos conversando desde o início do nosso programa, do equilíbrio entre razão e emoção. Quando eu tenho uma sobreposição da emoção sobre a razão, automaticamente eu entro nessa impulsividade e muitas vezes numa chance muito maior de poder me aventurar num conflito que é difícil de ser resolvido. O que estabelece essa maior possibilidade de conflito é justamente essa sobreposição da emoção, sobre a razão. A razão não consegue controlar essa emoção, mas tem um vídeo
que eu acho que valeria a pena a gente assistir, Então vamos. para que depois dele a gente pudesse voltar a conversar justamente sobre isso. Vamos lá? Maravilhoso. Olha, é cômico, mas é sério. Sim. Traduz tudo isso, mas é maravilhoso esse vídeo. Eu espero que você tenha aprendido. E agora com o Fernando, explicando essa questão das relações humanas. Não vivemos sem ela, mas temos que aprender a lidar com o outro e, nesse processo, lidar com o outro é ser democrático, é ouvir, é exercitar a escuta. Não é, Fernando? Sem dúvida. Eu acho que é bem isso que você trouxe. Esse vídeo retrata, e de uma forma muito gostosa, porque é uma animação, não é? Então, de uma maneira divertida, ele nos traz um fundamento que é muito importante. Primeiro, lidar com o outro. Eu acho que esse é um dos grandes princípios. Se somos seres sociáveis, temos que lidar com o outro. Há momentos que precisaremos ceder, há momentos que o outro precisará ceder. A gente percebe isso muito num relacionamento. O que faz um relacionamento amoroso tornar-se frutífero, tornar-se longo? A possibilidade de um entendimento que perfeição a gente não vai ter e que há momentos que a gente vai precisar ceder a algumas questões que muitas vezes podem nos incomodar. Então, esse vídeo nos traz justamente essa possibilidade. Nós temos ali, primeiro, um alce e um urso que tentam passar por esta ponte e não entram num acordo. Ficam brigando, um poderia voltar, não é? Enquanto o outro passasse, para que depois, mas não. Os dois cabeça dura que impedem com que aquele conflito seja realizado. E aí chega o Guaxinim e o Coelho para que eles tenham possibilidade também de passar. E não vendo solução entre o urso e o alce, o Guaxinim e o Coelho, como diz o professor Everton, de uma maneira desproporcional e que nos trouxe esse aprendizado com relação a essa reflexão, com relação ao vídeo também, mas de uma maneira desproporcional, o Coelho vai roendo a corda para que a ponte caia de um lado e o Guaxinim ele desamarra essa corda do outro lado. No fim, alce e urso caem. Isso também não é o esperado, isso não é controle emocional, se nós formos ver. Isso que eu ia não é? perguntar.
o controle emocional ele está muito ligado, e aí vem um ponto que eu considero fundamental, ao diálogo. Todos ali poderiam conversar, entrar num consenso para que, em momentos diferentes ou não, eles pudessem passar, mas que não houvesse essa desproporcionalidade realmente, ou esse ato. O Guaxinim e o Coelho foram enfrentados? Foram, porque o Alce e o Urso nem deram bola para eles. Mas isso não me dá o direito de prejudicar o outro, né? É o que a gente vê muito hoje em dia, pessoas tirando a vida do outro porque não fizeram o que elas queriam. Então a gente tem que ter essa consciência, a gente tem que ter essa racionalidade para que a gente também não possa acabar cometendo esses erros. E no fim, a história e a possibilidade de passagem entre os animais menores foi bonita, né? Porque um, inclusive, serviu de apoio para que o outro pudesse passar, mas a gente não pode desconsiderar o ato falho que eles tiveram no momento em que tinham os animais maiores. E aí sim, nesse momento, eles demonstram uma inteligência emocional. Quando um ajuda o outro, quando eles veem uma solução que beneficie os dois, isso propicia, isso faz com que eles tenham possibilidade, cada um, de atravessar a ponte já caída, mas sem deixar de desconsiderar que eles não são também totalmente santinhos por conta do que fizeram com os outros animais maiores. Mas ontem nós estamos gravando esse programa, nós estamos em setembro, que é o Setembro Verde, é da inclusão, é de caminhar juntos com o outro, é respeitando as diferenças nesse sentido, né? E nós estamos vivendo, e aí você assiste conosco um outro programa que é Democracia Sempre. Essa série é em 4 capítulos, está no ar já. Você já assistiu? Vem com a gente assistir, comigo e o professor Revelter, comandando o programa Democracia Sempre. E eu estava ouvindo o discurso, se não, reveja, você não viu? Reveja, o do nosso presidente, o estadista, né? Do Lula, né? E ele dizendo, ser bélico não resolve os conflitos da humanidade, nem dos nossos seres humanos. Às vezes tem vontade de dar um soco no colega, mas não resolve isso, não é verdade, Sim, Fernando? sim. E esse ímpeto, muitas vezes, essa vontade, todos nós passamos, né? Tem vontade que a gente, tem horas que a gente tem vontade de pular no pescoço da pessoa porque ela nos irrita. Mas é justamente essa razão que faz com que nós não pulemos no pescoço dessa pessoa. Então, acho que esse entendimento ele é importante, e essa possibilidade de acolhimento, de empatia, nós que estamos gravando esse programa aqui, como você disse, no mês de setembro, e temos aí o Setembro Verde, uma campanha extremamente, eu tive possibilidade de participar em Salvador com o pessoal da educação, voltada para as pessoas com deficiência, para a conscientização que nós temos que desenvolver de acolhimento, de inclusão, de fato, e também o Setembro Amarelo, voltado para a conscientização e para a prevenção do suicídio, porque muitas vezes o bullying, já falamos sobre isso, não é? O cyberbullying, o bullying, são condições que desequilibram emocionalmente algumas pessoas por passarem por esses processos de agressão, porque ainda que não seja uma agressão física, o bullying é uma agressão emocional, é uma agressão psíquica que causa danos significativos no cérebro dessas pessoas. E por conta, muitas vezes, dessa agressão psíquica, se não há esse controle tão preciso sobre essas emoções negativas que acabam sendo colocadas para fora, isso faz com que muitas delas possam tentar ou cometer o suicídio de fato. Então, acho que é uma possibilidade também da gente trazer essa conscientização do quanto, voltando ao que nós já dissemos, o entendimento dessas emoções é importante não só para mim poder lidar com elas, mas também para que todos nós, como sociedade, tenhamos um entendimento da importância e do quanto isso afeta a nossa vida. É importante isso, gente. É importante discutir em cada cantinho da escola, da sua comunidade, com a vizinha, não é isso? Sim, com certeza. Vamos tricotar e trazer esses assuntos à baila, porque é muito importante para as relações humanas, para a paz nas nossas comunidades. Nós aqui defendemos a vida, a não violência. Fernando, é preciso aprofundar mais. Por isso que esse programa existe. Uma vez no mês, eu e Fernando nos reunimos aqui para discutir com vocês, com os alunos, com os professores,
é a neurociência. Sem É dúvida. importante conhecer. E você está lançando um livro que está viajando, está vendendo. Você não adquiriu. Cadê o livro, Fernando? Tá aqui, ó. Deixa eu ver aqui, olha. Eu vou ficar na mão porque lhe deixar mais à vontade. É este livro que Fernando Lauria está viajando o Brasil. Então, depois você dá, tá aqui os contatos aqui embaixo de Fernando Lauria. Contrate para palestra, para bate-papo, para conversar com o coordenador da escola, ou seja, para conversar sobre neurociência, para conversar sobre tantas coisas que é necessário a gente ouvir um profissional como Fernando Lauria. Então, está aqui todos os contatos, entre com a produção, em contato com a produção de Fernando, chame ele para discutir com vocês. Vocês vão gostar. Não, Fernando, me fale desse livro. Vai ser um prazer. Esse livro, apesar dele trazer o tema mais voltado para o autismo e para o TDAH, o meu principal objetivo na escrita desse livro foi trazer esse olhar humanizador. Eu acredito que a neurociência ela é humanizadora. Porque quando eu falo numa neurociência humanizadora, eu falo nessa possibilidade de eu entender, como eu já disse, a diversidade e a partir daí acolher. Então, ainda que eu traga um tema específico falando sobre autismo e TDAH, eu trago muito, e tem partes do livro, capítulos que falam sobre as nossas emoções, mas eu falo muito desse olhar humano que nós precisamos desenvolver sobre o outro e que certamente vai construir uma sociedade em que nós não precisaremos de armas, nós não precisaremos de guerras, nós entenderemos o outro e veremos o outro como uma pessoa que tem diferenças da gente e que a partir dessas diferenças a gente vai... Tem um poema muito bonito que às vezes eu leio nas minhas formações, Robin, que ele se chama Retalhos. E ele começa assim: sou feito de retalhos, de pedacinhos coloridos, e aí ele vai discorrendo, às vezes nem sempre bonitos, nem sempre perfeitos, mas ele termina dizendo assim: no final, a minha intenção é que cada um de nós possamos juntar todos esses retalhos de que nós somos feitos e formar um imenso bordado de nós. Eu acho que esse é o objetivo realmente, através da escrita do livro, e que eu vejo a neurociência com a possibilidade de enxergar esses cérebros diferentes que são retalhos, mas que quando juntamos, você, o Evelter falando sobre democracia, são mestres historiadores, que eu não tenho condição nenhuma de falar à altura de vocês. E a gente vai se juntando, eu falando um pouco sobre neurociência, vocês falando sobre democracia, o professor aqui nos assistindo, trazendo toda a possibilidade do teatro e do quanto o teatro contribui para esse desenvolvimento cerebral, e com esses retalhos a gente vai construindo esse mundo. Gente, Fernando, por favor, olhe, é sempre bom estar com este rapaz aqui. É uma alegria. Você gostou do rapaz? Gostei, estou me sentindo mais jovem. Até Vai casar agora aqui na Bahia? Depende de encontrar o amor. Eu ia falar rapazola. Nossa mas... Senhora! Gente, nosso programa está chegando ao final, com muita alegria, com muita informação. E Fernando Lauria, todo início de mês, está aqui com a gente. Aperte o sininho lá. Olha, a TV Conexões completa 4 anos em 2025. Muita estação do saber, muito conhecimento. Estreia agora em outubro um novo programa. Hiperconexão. Um programa para você, jovem, e não importa a idade, mas para juventudes. Aqui, nessa primeira série, nós vamos lançar um docudrama, Carolina de Jesus e os Territórios da Quebrada. Vai ser especial, com Larissa Profeta, Matheus Limeira, professor Hervelta e tantos outros que vão contar essa história de 1914 a 1970, história e literatura. Não perca, Hiperconexão. Fernando, muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. Sempre uma honra e um prazer. Então vamos encerrar o programa com muito beijo, Kiss Kiss. Até o próximo programa. It might seem crazy what I'm about to say. Tchau, tchau.